Oi meninas! Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês colando cílios postiços, a minha experiência com cílios postiços e para ajudar vocês a colar cílios postiços em casa para ir levar o lixo na rua toda plena. Eu fiz um delineado já só para aparecer melhor o olho para a hora que a gente for colar os cílios postiços. Os cílios postiços que eu vou usar é esse aqui. Ele é um cílios postiço caríssimo, tá? Nossa senhora, made in China, China me patrocina, tá? Ele é um cílios que eu comprei no AliExpress, tá? Bem baratinho, com relação aos cílios que a gente tem aqui no Brasil, e ele é um cílios bem bom, como vocês podem ver, ele já tá bem usadinho, é um cílios que eu uso bastante, e eu decidi usar esse aqui, justamente porque ele é bem cabeludinho, bem grande, pra mostrar pra vocês terem uma noção, pra ficar mais fácil de entender, tá? Então, como colar os cílios postiços, quais cílios postiços usar? Quando eu comecei maquiando, colando cílios postiços, enfim, eu usava esses aqui, que é o A21, que inclusive várias blogueiras usavam e indicavam cílios que tinham essa basezinha aqui, ó, transparente. Por que usar esses cílios com a base transparente? Porque eles eram mais maleáveis, mais fáceis de colar, tá? Porém, a minha experiência com cílios postiços, para quem tá iniciando, sinceramente, não recomendo esses, tá? Por que eu não recomendo esses? Justamente pela maleabilidade dele. Eu, Jaine, acho muito mais prático a gente colar os cílios que tem a basezinha preta do que os cílios com a base transparente. Por que eu acho mais prático? Porque ele é mais firme. Por exemplo, esses aqui eu até vou tirar para mostrar para vocês. Ele é um cílios, então, que ele tem a basezinha preta, né? Como vocês podem perceber. Claro, ele já tá mais usado, mas mesmo eu tirando ele da caixinha, ele vai ficar com esse formato. Esses cílios aqui, que tem a basezinha mais maleável, quando a gente tira ele da caixinha para colar no olho, ele fica totalmente molenguinho. Então, esse aqui eu acho mais fácil para quem está começando, justamente pela praticidade de você poder pinçar os cílios e encaixar ele no olho. Enquanto esse aqui, a gente muitas vezes tem que ficar, cola uma pontinha, aí às vezes a cola não tá bem seca, aí desgruda a outra, até tu ir pegando a manha. Porém, quando eu comecei, sim, eu comecei com esses aqui e achava o máximo, achava prático até pegar a manha, tá? Hoje eu já indico para as clientes, tanto para as clientes, né, automaquiagem, enfim, optar por cílios que tem a basezinha preta, porque eu acho ele mais firme e mais fácil de colar. O que vai acontecer, o que vai divergir é que às vezes o cíliozinho da base preta, se a gente não colar ele bem rente ao nosso cílio natural, acaba ficando, a gente enxerga o desnivelamento, então tu enxerga que o teu cílio natural não tá bem aderido ao cílio postiço. Porém, prática e mais prática vai fazer com que a gente colhe um cílio perfeitamente. Outra dica, uma vez eu usava a máscara de cílios antes de colar os cílios postiços. Hoje eu não uso mais. Não uso mais porque eu acho que a máscara ela deixa o cílio, o objetivo dela é deixar o cílio mais curvadinho, mas quando a gente não tem experiência em colar os cílios postiços, se ele já tá curvadinho e durinho ali, moldado, quando a gente vai colar o postiço, muitas vezes, por ele estar pronto, já ali preparado, a gente não consegue ajeitar muito bem com o postiço. Então, eu prefiro colar o cílio postiço e depois passar a máscara de cílios para juntar os dois. Tem pessoas que passam a máscara antes e colam o cílio postiço. Se a gente for fazer uma maquiagem profissional, por exemplo, tranquilamente, tu pode passar a máscara de cílios
e depois colar o cílio postiço, que a gente tem mais habilidade, e de fora você fazer em alguém é mais fácil do que você fazer em você, né? Justamente pela questão de fecha um olho, abre um olho, enfim. Outra dica que eu vou dar também é em relação à cola. Quando eu comecei, eu usava a colinha da Macrylan, bem boa, tá? Gosto da Macrylan, não acho que seja uma cola ruim, porém, já usei várias colas. Usei da Macrylan, usei marca de farmácia, usei a Duo azul e usei a Duo verde. E confesso para vocês que a Duo verde eu adoro. Claro que pra gente usar profissionalmente, tu usa, ela se paga, tá? Mas pra quem for usar em casa, é um pouquinho mais, o preço é um pouquinho mais elevado, tá? Então, uma colinha dessas, eu quando comprei, eu comprei mais de uma, então, se eu não me engano, eu paguei 60 ou 80, eu não me lembro, eu sei que eu comprei mais de uma e eu já paguei, aí eu paguei um valor um pouquinho mais baixo. Mas assim, para quem vai comprar para usar em casa, às vezes não vale a pena investir numa cola tão cara, porque a cola vai acabar secando, tá? Vai secar, endurecer, tu não vai usar, é dinheiro botado fora. Então, assim, eu indico para quem quiser em casa a colinha da Macrylan, ela é muito boa, tá? Assim, e baratinha, né? Então, acontece se ela endurecer, tu tiver que botar fora, né? Acaba que a gente não perde um valor tão alto. Mas a colinha da Duo azul é muito boa também, já usei. E tem uma outra que é uma imitação da Duo, que ela é azulzinha também, a bisnaguinha. Parece a Duo, mas ela é uma marca mais simplória, assim, mais Xing Ling. E ela é muito boa também. Então, em relação à cola, eu uso a do verde, mas existem diversas colas no mercado e, enfim, cada um vai usar aquela que se adaptar e que o seu bolso permitir, tá? Então, vou passar as minhas dicas na prática para colar os cílios. Primeira coisa, então, eu vou tirar os cílios da caixinha. Como eu falei para vocês, eu prefiro, tá, indicar os cílios com a basezinha preta, que é mais fácil de colar. Eu acho mais fácil de colar, mas, claro, às vezes, se a pessoa tem dificuldade ou tem medo, tenta iniciar com uns cílios mais baratinho, com a basezinha transparente. Mas, de minha experiência, eu acredito que os cílios com a base preta, ele já vem com uma curvatura, é mais fácil de colar. Aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é medir o tamanho dos cílios, tá? Então, eu vou medir no meu olho para ver se ele precisa ser cortado. Como esse meu aqui eu já usei ele várias vezes, ele não vai ficar muito fixado no olho. Mas, geralmente, os cílios eles já vêm com uma colinha na basezinha, então tu coloca no olho, ele fica fixado. O meu, eu uso várias vezes. Eu já cortei ele do tamanho do meu olho, tá? Existem diversos modelos de cílios. Existem os que são todo preenchido, os que têm o início mais fininho e a ponta mais volumosa, enfim. Quando a gente precisar cortar os cílios, tá? Tem profissionais que indicam que a gente corte o lado de fora, porque a ponta inicial ela é mais delicada, então para dar esse aspecto, né, mais delicado ao olho. E tem profissionais que preferem cortar a ponta de dentro, por exemplo, quando foram cílios assim, que tem o início menorzinho e a ponta maiorzinha, geralmente eu corto a ponta de fora, tá? Se precisar cortar dois, aí às vezes eu corto de fora e de dentro, às vezes eu corto de dentro, mas geralmente eu corto de fora. Por quê? Porque se eu cortar muito de dentro, ele vai perder a delicadeza, tá? Então, geralmente eu vou cortando a partezinha externa, tá? Vai de cada profissional. Não tem certo, não tem errado. O que a pessoa quiser, se ela optar por cortar dentro, que ela acha que fica mais bonito cortar dentro e deixar o volume fora, corta o canto inicial. Se prefere cortar o final e deixar dentro mais delicadinho, corta o cantinho final, tá? Gosto é gosto, cada um com o seu.
Esse aqui, ele é um cílio que ele é todo preenchido, tá? Ele já é do tamanho do meu olho, então eu não preciso cortar. Eu vou pegar a minha colinha e vou passar ela em toda a basezinha aqui do meu cílio. Não precisa muito. Então, olha só, ela é uma colinha branquinha que conforme ela for secando, ela vai ficando azulzinha, olha só, tá? Então, eu tô passando a colinha nessa parte de dentro do meu cílio. E aí, o segredo de colar o cílio, que tem muita gente que fica com dúvida e que perde de 7-1 pro cílio, é justamente o ponto da cola. A minha colinha, ó, ela já tá ficando azulzinha, sinal que ela tá secando. Optem sempre por colas brancas a transparentes, tá? Quanto mais azulzinha ela tá ficando, mais transparentezinha ela vai ficar e menos ela vai aparecer, tá? Por que optar por colas mais transparentes? Porque a cola preta, se acontecer de erguer uma pontinha, onde encostar no teu olho, vai aparecer, vai manchar com a colinha. Então, optar sempre por colas brancas ou transparentes, que aí se ela pigmentar, escapar numa partezinha do olho, não tem problema nenhum, tá? Como que eu vou colar? Com o auxílio de uma pinça ou quem tem muita habilidade vai colando com a mão. Qual é o ponto da cola? Quando ela tá quase seca, tá? Não precisa ter medo de deixar o cílio secando, pelo amor de Deus. Tem gente que coloca e já fica, ai meu Deus, será que tá bom, será que tá bom? Deixa a cola quase secar. Quanto mais ela ficar sequinha, tá? Mais fácil vai ser de colar os cílios. Então, eu vou pegar aqui os meus cílios com o auxílio de uma pinça. Eu gosto de medir mais ou menos no centro do meu olho e largar. E aí eu vou ajeitando as pontas. Bem em cima do meu cílios normal, tá? E vou ajeitando as pontinhas. Vocês viram que ele não ergueu a pontinha? Por que que ele não ergueu? Justamente porque a cola, ela tá bem sequinha. Quando a gente cola cílios na gente, é um pouquinho mais difícil do que colar na cliente. Eu admito isso. Porém, se achar bem certinho o ponto da cola, não tem mistério. Olha só. Colei o primeiro. Beleza? Vamos colar o segundo. Vocês viram que ele não soltou, tá? E ele se adaptou tranquilamente ao meu olho. Se às vezes tu tirar os cílios da caixinha e ele ficar muito abertinho, tu pode dar uma mexidinha nele assim, ó. Fazer um U, que ele vai ficar mais maleável e vai ficar no formato do teu olho. Vamos para o passo 2. Vou passar a colinha aqui, ó, bem na partezinha interna do meu cílio. Eu não passei muita cola, isso é importante também, não passar muita cola, porque às vezes a gente passa cola demais e também fica difícil de colar. Porque a cola, aí tem algum ponto que ficou mais, outro ponto que ficou menos, aí uma já fica engrumada, aí tu cola uma ponta, levanta. Então isso é bem importante cuidar também. Ai, onde que eu vou colar os meus cílios? Rente aos meus cílios naturais, tá? Bem rente. Praticamente em cima dos meus cílios naturais. Depois que eles estão coladinhos, eu posso dar uma apertadinha aqui, tá? Se quiser, ó, a pontinha tá presa, não vai ter perigo dele soltar, tranquilamente.
ficou shoulder, bem em cima dos meus cílios naturais. Ó, a minha colinha já tá quase seca. Vamos lá. Geralmente eu coloco a mão mesmo, tá? Claro que a pinça, ela sempre é muito útil. Mas a prática vai fazer com que a gente colhe com a mão, com o tempo. Vocês viram só? Colo no meu olho. Eu gosto de usar a mão assim, ó. Por quê? Pra deixar ele bem aderido, tá? Então, geralmente, eu sempre uso a mão e dou aquela firmadinha. Natural. Taturanas. Aposto. Secou meu cílio? Nem chorei. Eu tô orgulhosa, não chorei dessa vez. Vou usar a máscara de cílios para emendar os naturais com os postiços. Eu passo assim, sem dó nem piedade. É uma questão de hábito. Outra dica que é bem importante. Tentem, deixa eu só passar aqui. Tentem não colar os cílios na frente do espelho. Quando eu digo assim, na frente do espelho, como assim não vou usar espelho? Não, o que eu quero dizer é, tentem não colar os cílios assim. Não peguem um espelho e fiquem assim, tentando colar os cílios. Tentem usar um espelho que venha de baixo para cima, porque isso vai facilitar com que você consiga enxergar e encaixar os cílios postiços. Se a gente tá muito assim para colar os cílios postiços, às vezes tu acaba se irritando, tu não tem noção, tá? Então, outra dica que eu digo para vocês: baixem, façam com que o espelho venha de baixo para cima, porque aí teu rosto vai ficar mais levantado, tá? Tu não vai ficar com o olho assim, tá? Que fica às vezes difícil a questão da pálpebra. Tu fica com o olho assim, ó, mais abaixadinho e tu consegue encaixar mais perfeitamente os cílios postiços nos teus cílios naturais. Então, resumindo todas as dicas, preferencialmente o que eu uso, o que eu me adaptei, cílios com a base escura, tá? Evitar os cíliozinhos com a base molenguinha. Eu acho que cílios com a base escura firme facilita para quem tem um pouco de inexperiência. Colinha, usar uma colinha que seja branca de preferência, não usar colinha preta. Tentar vir com o espelho de baixo. Se puder, evitar o rímel antes. Evita o rímel antes, deixa o rímel para usar depois, tá? E treino, muito treino, que vai dar certo colar os cílios de vocês. Olha só, os meus estão colados, sem nenhum equívoco. Para finalizar, se quiser passar mais um delineadorzinho em cima, bem tranquilo, eu passei o delineador para vocês enxergarem bem, tá? Para ficar bem chamativo. E colamos os cílios postiços bem rapidinho. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem com as amigas e tomara que as dicas tenham valido de alguma coisa. Até a próxima!